Um milionário demitiu uma funcionária por engano, mas ao ver uma foto, ele a procurou chorando. Segredos familiares vieram à tona e descobriram um vínculo que ninguém poderia imaginar, uma história de injustiça, reconexão e amor verdadeiro. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O reflexo do sol na fachada espelhada do imponente edifício Artemis fazia Lisandra Arantxa Menezes erguer a mão para proteger os olhos. Aos 45 anos, vestida com seu único conjunto formalmente elegante, um vestido azul marinho, comprado em promoção e cuidadosamente preservado para ocasiões especiais, ela parecia minúscula diante da torre de 50 andares, que abrigava a sede da tecelagem Montserrat, um dos maiores conglomerados têxteis do país. O tempo não espera por ninguém, mas os sonhos têm paciência infinita, murmurou para si mesma, repetindo o mantra que sua falecida mãe costumava dizer. Aquela frase sustentara Lisandra através de 2 décadas trabalhando como secretária, em pequenas empresas, noites estudando design têxtil e incontáveis entrevistas de emprego, onde sua idade parecia pesar mais que seu currículo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava o colar de pérolas sintéticas, o único item que herdara da mãe. O elevador panorâmico ascendeu rapidamente, fazendo seu estômago revirar, não apenas pela velocidade, mas pela ansiedade. Pela primeira vez em sua vida, Lisandra sentiu que seu destino estava prestes a mudar definitivamente. Quando as portas se abriram no 40º andar, o imenso logo da Montserrat em ouro e prata a recebeu brilhando intensamente como um presságio. O que Lisandra não sabia, enquanto caminhava por aquele corredor de mármore italiano, com seus passos hesitantes, era que destinos são como teias complexas. Um único fio rompido pode desestabilizar toda a estrutura, e um nó imprevisto pode conectar linhas que jamais deveriam se encontrar. 15 anos antes, Lisandra havia sido uma jovem promissora com talento para cores e texturas. Sua mãe, Ofélia, costureira habilidosa, mas de origens humildes, a criara sozinha, ensinando-lhe os segredos das tramas e fios desde a infância. Apesar do talento evidente, as circunstâncias nunca permitiram que Lisandra frequentasse uma universidade prestigiosa. Bom dia, senhora Menezes. Bem-vinda à tecelagem Montserrat, disse Teodósio Quintanilha, o diretor de recursos humanos, um homem de meia-idade com óculos de armação fina e postura perfeitamente ereta. Confesso que seu portfólio nos impressionou bastante. Suas técnicas de bordado aplicadas em design contemporâneo são incomuns. O escritório onde foi recebida era minimalista, paredes brancas, móveis de linhas retas, uma única orquídea, negra em um vaso de porcelana, como único elemento decorativo. Através da janela, via-se a cidade se estendendo até o horizonte, um tapete de concreto e vidro com o rio Tejo serpenteando ao longe. Agradeço a oportunidade, senhor Quintanilha. Foram anos desenvolvendo essa abordagem, respondeu Lisandra, tentando manter a voz firme enquanto observava os desenhos de sua autoria espalhados sobre a mesa de vidro. Seu conhecimento de técnicas tradicionais aliado à visão contemporânea foi o que chamou a atenção do nosso diretor executivo, o Sr. Tiago Montserrat. Teodósio ajustou os óculos com um gesto preciso. Ele raramente se envolve nas contratações, mas fez questão de aprovar pessoalmente sua incorporação à nossa equipe criativa. Lisandra sentiu um misto de orgulho e surpresa. Não imaginava que seus desenhos tivessem chegado tão longe na hierarquia da empresa. A senhorita Eudóxia Vasconcelos será sua supervisora direta, continuou ele indicando uma mulher alta e esguia que acabara de entrar no escritório. Eudóxia, com seus 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, cortados em um chanel preciso, e roupas impecavelmente alinhadas, emanava uma autoridade natural. Seus olhos, porém, analisaram Lisandra com uma frieza calculista que fez a recém-contratada sentir um calafrio involuntário. Espero que esteja à altura das expectativas, senhora Menezes, disse Eudóxia, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Nossa nova coleção será apresentada em apenas 6 meses, e não temos tempo para adaptações prolongadas. Farei o meu melhor,
respondeu Lisandra, determinada a não se intimidar. O que Lisandra não percebeu naquele momento foi o olhar de desaprovação que Eudóxia lançou a Teodósio quando este lhe entregou os documentos de contratação. Um olhar que carregava décadas de ressentimento e segredos bem guardados. O quarto andar da tecelagem Montserrat abrigava o departamento de criação, um espaço amplo e iluminado onde designers trabalhavam em mesas digitalizadoras de última geração. Nas paredes, amostras de tecidos e moodboards da nova coleção, inspirada em técnicas ancestrais de tecelagem, traziam uma explosão de cores e texturas que contrastava com a sobriedade do restante do edifício. Este será seu espaço, indicou Eudóxia, apontando para uma mesa no canto mais afastado da janela. Familiarize-se com nosso sistema e catálogo de materiais. Amanhã começaremos a trabalhar nos protótipos para a coleção Raízes. Lisandra assentiu observando a mesa impessoal que agora lhe pertencia. Ao lado, uma jovem de cabelos tingidos de azul turquesa e múltiplos piercings levantou o olhar de sua tela. Bem-vinda ao purgatório criativo, disse a jovem com um sorriso genuíno. Sou Iracema Loureiro, mas pode me chamar de Ira. Não se deixe intimidar pela Eudóxia, ela trata todo mundo assim. Lisandra Menezes apresentou-se sentindo-se imediatamente mais confortável. É meu primeiro dia. Percebi, respondeu Ira, apontando discretamente para o crachá ainda plastificado no pescoço de Lisandra. Olha, alguns de nós vamos almoçar, no bistrô da esquina. Quer vir é a melhor maneira de entender como as coisas realmente funcionam por aqui. Durante o almoço, Lisandra conheceu outros membros da equipe criativa, Augusto Severino, um designer veterano com barba grisalha e olhos, Gentis Quirina, Bastos especialista em coloração e tingimentos naturais, e Herculano Dias, o mais jovem do grupo recém-formado e responsável pela modelagem 3D dos protótipos. Então você é a nova protegida do fantasma, comentou Augusto bebericando seu café. Fantasma? Perguntou Lisandra confusa. Tiago Montserrat, o dono de tudo isso, explicou Quirina baixando a voz. Chamamos assim porque ele raramente aparece. Dizem que passa a maior parte do tempo na mansão dele nas montanhas, comunicando-se apenas através de seu assistente, o Galdino. Não ligue para essas bobagens, interrompeu uma voz feminina atrás deles. Todos se viraram para ver Dionísia Albuquerque, a diretora financeira da empresa. Uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, vestida impecavelmente em um conjunto vermelho escuro que contrastava com sua pele negra. Seu cabelo preso em um coque elaborado não apresentava um único fio fora do lugar. Senhora Albuquerque, cumprimentou Augusto visivelmente desconfortável. Vejo que estão acolhendo nossa nova designer, disse Dionísia, seus olhos estudando Lisandra com curiosidade. O Sr. Montserrat tem grandes expectativas sobre suas contribuições para a coleção Raízes, Senhora Menezes. Espero corresponder, respondeu Lisandra intrigada com a menção repetida ao misterioso dono da empresa. Tenho certeza que... Sim, sorriu Dionísia, mas algo em seu olhar transmitia o mesmo cálculo frio que Lisandra notara em Eudóxia. Aliás, ele solicitou uma reunião com você na próxima semana. Algo sobre técnicas tradicionais de bordado que você mencionou em seu portfólio. Quando Dionísia se afastou, Ira sussurrou. Isso é incomum. Ele nunca se reúne com funcionários recém-contratados. Deve haver algo em seu trabalho que realmente o interessou, comentou Herculano, ajustando seus óculos de armação grossa. Lisandra sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. O que poderia haver em suas criações que despertara o interesse de alguém tão poderoso? As técnicas de bordado que conhecia eram apenas aquelas que sua mãe lhe ensinara, tradições familiares passadas por gerações. O que ela não sabia era que aqueles padrões específicos, dispostos de uma forma particular, carregavam uma assinatura inconfundível para quem conhecia sua origem. E no isolamento de sua mansão nas montanhas, Tiago Montserrat reconhecera imediatamente aquele estilo peculiar, ao folhear distraidamente os portfólios dos novos candidatos. A primeira semana de Lisandra na tecelagem, Montserrat passou num turbilhão de novas informações, processos e rostos.
Seu pequeno apartamento, alugado a 20 minutos de ônibus do edifício Artemis, tornou-se apenas o lugar onde dormia exausta, após longas horas debruçada sobre desenhos e amostras de tecido. Na manhã da sexta-feira, enquanto trabalhava em um novo padrão, baseado em antigas técnicas de macramê, Eudóxia aproximou-se de sua mesa com expressão grave. Senhora Menezes, preciso que me acompanhe até o RH, disse ela em tom que não admitia questionamentos. Confusa, Lisandra seguiu sua supervisora até o elevador. O silêncio durante a subida foi opressivo, e a designer sentiu um nó formar-se em seu estômago. Algo estava errado. No escritório de Teodósio Quintanilha Galdino Pinheiro, o assistente pessoal de Tiago Monserrat aguardava de pé. Era um homem de estatura média, com cabelo perfeitamente penteado e um terno impecável. Seu rosto, perpetuamente sério, parecia incapaz de expressar emoções. Senhora Menezes, começou Teodósio visivelmente desconfortável. Lamento informar que houve um equívoco em sua contratação. Lisandra sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um equívoco, conseguiu murmurar. Sim, uma confusão administrativa, interveio Galdino, sua voz monótona, como se discutisse o clima. Sua contratação foi aprovada por engano. O Sr. Monserrat jamais autorizou sua incorporação à equipe criativa. Mas meus desenhos... A reunião agendada para a próxima semana... balbuciou Lisandra, sentindo o pânico crescer. Uma série de mal-entendidos, receio, respondeu Galdino, consultando seu tablet. A posição para a qual você foi erroneamente contratada já está preenchida por outro candidato mais qualificado. A empresa oferece 2 meses de salário como compensação pelo transtorno. Eudóxia permanecia em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Teodósio, por outro lado, parecia genuinamente constrangido, evitando o olhar de Lisandra. Sinto muito, senhora Menezes, disse ele finalmente. Seu crachá, por favor. Com mãos trêmulas, Lisandra entregou o cartão de identificação que há apenas uma semana representava a realização de um sonho. Galdino estendeu-lhe um envelope pardo contendo documentos para assinar e um cheque. Um segurança acompanhará a senhora até sua mesa para recolher seus pertences pessoais, informou Galdino, já se dirigindo à porta. A tecelagem Montserrat agradece sua compreensão. 20 minutos depois, Lisandra encontrava-se na calçada em frente ao edifício Artemis, segurando uma caixa com o pouco que acumulara em sua mesa, um porta-retrato com a foto de sua mãe, um caderno de esboços e alguns lápis. Olhou para cima, observando os reflexos do sol nas janelas espelhadas, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Às vezes o destino não fecha portas para nos punir, mas para nos redirecionar. Sussurrou para si mesma sem acreditar inteiramente em suas próprias palavras. O que Lisandra não viu foi a figura de Tiago Monserrat, observando-a pela janela, de seu escritório no último andar, seus olhos fixos na pequena mulher que se afastava lentamente do edifício, carregando não apenas seus pertences, mas também um segredo que nenhum dos dois ainda compreendia completamente. 3 semanas após sua humilhante demissão, Lisandra sentava-se à mesa do café da manhã, em seu apartamento minúsculo, calculando mais uma vez quanto tempo poderia sobreviver com o dinheiro da indenização. A realidade era desanimadora. O mercado de trabalho raramente sorria para mulheres de meia idade, especialmente em um campo tão competitivo quanto o design têxtil. Uma batida na porta interrompeu seus cálculos. Era Oriana Belchior, sua vizinha de 82 anos, uma senhora de cabelos brancos e postura ainda elegante, apesar da idade. Bom dia, querida. Trouxe alguns pãezinhos de fermentação natural, que acabei de assar, disse Oriana, entrando sem esperar convite. Você parece abatida, ainda pensando naquele emprego. Lisandra assentiu grata pela visita e pelo café que Oriana começou a preparar com a familiaridade de quem conhecia bem aquela pequena cozinha. Sabe, quando eu tinha sua idade, também perdi o que achava ser o emprego dos meus sonhos, comentou a idosa, medindo cuidadosamente o café moído na hora. Eu era governanta numa das maiores casas da região. Nunca me contou isso, respondeu Lisandra, interessada apesar de sua melancolia. Trabalhei para a família Monserrat por quase 30 anos,
revelou Oriana, e Lisandra quase engasgou com o gole de água que tomava. Montserrat como a tecelagem Montserrat. Exatamente, confirmou Oriana, servindo 2 xícaras de café forte. Cuidei daquela casa desde antes de Tiago Montserrat nascer. Vi aquela família construir um império, e também a vi se desintegrar por dentro. Com crescente fascínio, Lisandra ouviu Oriana narrar como a família Montserrat, originalmente humildes, artesãos transformou técnicas tradicionais de tecelagem em um império industrial. Enquanto falava, a idosa remexia em seu bolso de onde retirou um pequeno broche de prata envelhecida, um pássaro com asas abertas delicadamente trabalhado. Presente da senhora Montserrat, explicou, entregando o broche para que Lisandra o examinasse. Era parte de um conjunto. Inés Montserrat, a matriarca, tinha 3 deles idênticos, um para cada filho. Lisandra observou o trabalho requintado em filigrana que formava as penas das asas do pássaro. Havia algo estranhamente familiar naquele padrão. É lindo, comentou, devolvendo a peça. Não fique com ele, insistiu Oriana. Tenho idade suficiente para saber quando um objeto precisa mudar de mãos. Além disso, você tem mais necessidade de asas que eu agora. Naquela tarde, inspirada pela história de Oriana e pela delicadeza do broche, Lisandra desenterrou sua antiga câmera digital, um presente que dera a si mesma anos atrás, mas raramente usava. Saiu caminhando pelo bairro capturando detalhes que normalmente passariam despercebidos. O padrão formado pela luz, através das folhas de uma árvore, o contraste entre uma parede descascada e flores silvestres que cresciam em suas rachaduras, o reflexo do céu em uma poça d'água. No Parque Municipal, observou um grupo de artesãos que expunham seus trabalhos numa pequena feira. Um deles, Gervásio Noronha, com cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo e mãos marcadas pelo trabalho com madeira, aproximou-se enquanto ela fotografava um entardecer magnífico. Tem bom olho, comentou ele, observando as imagens no visor da câmera. Já pensou em expor? Lisandra riu desconcertada. São apenas fotos amadoras. A arte é arte independente do rótulo, respondeu Gervásio com um dar de ombros. Nossa associação de artesãos está organizando uma exposição coletiva no Centro Cultural daqui a 2 semanas. Estamos procurando fotógrafos para documentar o processo artesanal, mas também para expor. Interessada. Algo no sorriso genuíno de Gervásio, tão diferente das expressões calculistas que encontrara na tecelagem Montserrat, tocou Lisandra profundamente. Aqui estava alguém que via valor em seu trabalho, sem segundas intenções ou agendas ocultas. Por que não? Respondeu finalmente, sentindo um leve tremor de excitação, a primeira emoção positiva em semanas. Na volta para casa, suas fotografias agora tinham um propósito. Em particular, uma imagem a fascinava o sol poente através das árvores do parque, criando um padrão de luz e sombra que curiosamente lembrava as asas do pássaro no broche de Oriana. O que Lisandra não sabia era que a quilômetros dali, na mansão isolada nas montanhas, Tiago Montserrat observava um broche idêntico guardado numa caixa de veludo, último elo tangível com sua família fragmentada décadas atrás. O Centro Cultural Almeida Garrett, um antigo armazém industrial convertido em espaço para as artes, fervilhava de atividade naquela tarde de sábado. A exposição Mãos que Criam reunia artesãos de toda a região, apresentando desde cestaria, tradicional até joalheria contemporânea, com materiais reciclados. Em um canto discreto, Lisandra havia montado um pequeno painel com suas fotografias todas, documentando detalhes do processo criativo dos artesãos mãos enrugadas, trançando palha com precisão milimétricas, o brilho concentrado nos olhos de uma jovem ceramista, a dança hipnótica de um tear manual em movimento. A fotografia central, porém, era aquela do pôr do sol no parque, onde a luz dourada filtrada pelas árvores criava um padrão que lembrava asas abertas. Lisandra intitulara a imagem simplesmente como Liberdade. Suas fotos são extraordinárias, comentou uma voz profunda atrás dela. Lisandra virou-se e encontrou um homem alto de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, perfeitamente aparados e olhos intensamente azuis. Algo em seu porte elegante e na segurança com que ocupava o espaço
indicava uma pessoa acostumada a comandar. Obrigada, respondeu Lisandra, notando o terno evidentemente caro, embora discreto, que o desconhecido vestia. É minha primeira exposição. Sério não parece. Há uma maturidade no seu olhar fotográfico, disse ele, aproximando-se da foto central. Esta, em particular, é fascinante. A maneira como a luz cria esse padrão lembra asas, não é? Era exatamente o que eu pensava quando a fotografei, concordou Lisandra, surpresa com a percepção do homem. Perdoe minha indelicadeza. Sou Evandro Castilho, apresentou-se estendendo a mão. Lisandra Menezes, respondeu ela, notando que ele parecia momentaneamente surpreso ao ouvir seu nome. Menezes, repetiu ele pensativamente. De onde vem sua família? Lisandra. A pergunta inesperada a pegou desprevenida. De uma pequena vila no interior, por quê? Curiosidade apenas, respondeu Evandro com um sorriso enigmático. Sou colecionador de arte e sempre me interesso pela história por trás dos artistas. A conversa foi interrompida pela chegada de Gervásio, que se aproximou com entusiasmo. Vejo que já conheceu nossa fotógrafa revelação. Lisandra salvou nossa exposição. Ninguém conseguia capturar a essência do nosso trabalho como ela. Não me surpreende, respondeu Evandro, ainda observando a fotografia central. Quanto está pedindo por esta? Lisandra hesitou sem ter considerado realmente vender seu trabalho. Eu não pensei em preço. 1.000 euros, disse ele simplesmente. Tanto Lisandra quanto Gervásio olharam para ele em choque. É uma brincadeira, certo? Perguntou Lisandra. De forma alguma, respondeu Evandro, retirando o talão de cheques do bolso interno do paletó. Há muito não me sentia tão tocado por uma imagem. Com mãos trêmulas, Lisandra aceitou o cheque, incapaz de formular uma resposta adequada. Evandro sorriu gentilmente. Tenho a sensação de que nos veremos novamente, Lisandra Menezes, disse ele, antes de se afastar com passos seguros. Sabe quem é aquele homem? Sussurrou Gervásio, observando Evandro conversar com outros expositores. Lisandra balançou a cabeça negativamente. Evandro Castilho é um dos maiores investidores de arte do país. Dizem que seu apartamento em Nova York vale mais que o PIB de alguns países pequenos, explicou o artesão, claramente impressionado. Se ele se interessou pelo seu trabalho, você deve ter algo realmente especial. Enquanto Lisandra tentava processar o que acabara de acontecer, não notou que Evandro tirara discretamente o celular do bolso e fotografara não apenas a imagem que comprara, mas também a própria Lisandra, enquanto ela conversava com outros visitantes. Do lado de fora do Centro Cultural, Galdino Pinheiro aguardava em um sedã preto luxuoso. Quando Evandro entrou no veículo, seu semblante havia mudado completamente. A expressão afável deu lugar a uma intensidade perturbadora. É ela, Galdino, disse sua voz, agora reconhecível como a de Tiago Monserrat. Encontrei-a. Tem certeza? Senhor, perguntou o assistente, colocando o carro em movimento. Absoluta, vi de perto. Ela tem os mesmos olhos de minha irmã, respondeu Tiago, olhando fixamente para a fotografia em seu telefone. E aquele padrão na fotografia é o mesmo das asas do broche familiar. Não pode ser coincidência. O que pretende fazer, senhor? Primeiro investigue tudo sobre ela. Nascimento, família, porque usou outro sobrenome na tecelagem. Quero saber por que ela apareceu agora e por que esconde quem realmente é, ordenou Tiago, seus dedos acariciando inconscientemente o broche do pássaro em seu bolso. 2 semanas após a exposição, a vida de Lisandra havia tomado um rumo inesperado. O interesse de Evandro Castilho em seu trabalho gerou curiosidade entre outros colecionadores e ela vendeu quase todas as fotografias expostas. Gervásio e o grupo de artesãos a haviam convidado para documentar seu processo criativo para um catálogo, oferecendo-lhe um modesto, mas bem-vindo pagamento. Em seu apartamento, Lisandra transformara um canto da sala em um pequeno estúdio de revelação. Embora trabalhasse principalmente com fotografia digital, algo na materialidade do processo analógico a atraía. Talvez a mesma conexão tátil que sentira ao trabalhar com tecidos e bordados. Uma batida na porta interrompeu seu trabalho. Era Oriana, trazendo uma travessa coberta. Empadão de legumes,
anunciou a idosa dirigindo-se diretamente à cozinha. Você precisa comer algo além de café e torradas. Lisandra sorriu grata pela preocupação da vizinha, que se tornara quase uma mãe substituta nas últimas semanas. Enquanto Oriana preparava a mesa, notou as novas fotografias penduradas em um varal improvisado para secagem. Você tem um dom, querida, comentou observando uma imagem particularmente poética de mãos enrugadas, trabalhando em um tear. Lembra-me da senhora Montserrat. Ela também tinha essa capacidade de encontrar beleza nos detalhes mais simples. Você fala muito dela, mas pouco dos outros membros da família, observou Lisandra servindo-lhe chá. Oriana suspirou, seu olhar tornando-se distante. A família Montserrat carrega mais tragédias que um romance de Dostoiévski. A senhora Inés era o coração daquela casa, mantinha todos unidos apesar das diferenças. E o que aconteceu? Perguntou, Lisandra genuinamente interessada. Ela tinha 3 filhos, Tiago, o mais velho, Amália, a do meio, e Martim, o caçula. Quando o velho Montserrat faleceu, deixou a empresa principalmente para Tiago, que sempre fora o mais interessado nos negócios. Amália era a artista da família. Tinha um talento extraordinário para o bordado e design têxtil. Algo naquela descrição fez Lisandra sentir um arrepio percorrer sua espinha. O conflito começou quando Amália se apaixonou por um rapaz que Tiago considerava inadequado, Heitor Cardoso, um professor de literatura sem grandes posses ou conexões. Contra a vontade do irmão, Amália casou-se com Heitor e foi praticamente banida da família. Pouco depois, a senhora Inés adoeceu gravemente. Oriana parou brevemente, como se ponderasse quanto deveria revelar. No leito de morte, Inés pediu reconciliação, mas era tarde demais. Amália havia desaparecido com o marido levando sua filha pequena. Tiago procurou-os por anos, mas eventualmente desistiu. Ou pelo menos é o que dizia. O broche que lhe dei era de Amália. Ela o deixou para trás na pressa de partir. Lisandra sentiu um nó formar-se em sua garganta, uma sensação inexplicável de que aquela história, de alguma forma, lhe dizia respeito. E o que aconteceu com Amália e sua família? Perguntou, tentando soar apenas casualmente interessada. Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que mudaram de nome e estabeleceram-se no interior. Outros que deixaram o país completamente. A única coisa que Tiago descobriu foi que Heitor falecera alguns anos depois. Um acidente de carro, dizem. Enquanto Oriana continuava falando, Lisandra pensava em sua própria mãe, Ofélia Menezes, sempre reservada sobre o passado da família, nunca mencionando avós ou tios. Apenas ocasionalmente falava de seu pai Heitor, que morrera quando Lisandra era muito pequena. E a filha de Amália sabe o que aconteceu com ela? Perguntou Lisandra, sua voz ligeiramente trêmula. Teria aproximadamente a sua idade agora, respondeu Oriana, olhando pensativamente para Lisandra. Algo em seu olhar sugeria que a idosa talvez suspeitasse demais do que revelava. Tiago nunca desistiu completamente de encontrar a sobrinha. Era seu último elo com a irmã perdida. A conversa foi interrompida pelo telefone de Lisandra. Era Gervásio convidando-a para fotografar um importante evento de moda artesanal que aconteceria no próximo final de semana, com pagamento generoso. Enquanto aceitava o trabalho, Lisandra não conseguia afastar a sensação de que os fragmentos de um quebra-cabeça maior começavam a se unir ao seu redor. O broche em forma de pássaro que agora usava preso à blusa parecia pesar subitamente em seu peito. A alguns quilômetros dali, na sede da tecelagem Montserrat, Galdino apresentava a Tiago uma pasta contendo informações sobre Lisandra Arancha Menezes, certidão de nascimento histórico escolar, empregos anteriores. O último documento era uma cópia da certidão de óbito de Ofélia Menezes, nascida Ofélia Cardoso, falecida 3 anos antes. Não há registro oficial ligando-a à sua irmã Amália, concluiu Galdino. Mas as datas correspondem e há essa fotografia. Tiago observou longamente a fotografia envelhecida que mostrava uma jovem Ofélia segurando uma bebê Lisandra. Ao fundo, parcialmente visível, um porta-retrato continha a imagem de uma mulher que, mesmo com a baixa qualidade da fotografia, era inconfundivelmente Amália Montserrat. É ela, Galdino, disse Tiago, sua voz embargada pela emoção. Minha sobrinha. O Palácio das Artes.
Um edifício centenário restaurado para abrigar eventos culturais estava magnificamente decorado para o desfile Tecendo Tradições, que apresentaria peças inspiradas em técnicas artesanais regionais. Como fotógrafa contratada, Lisandra tinha acesso aos bastidores onde designers e modelos preparavam-se em um frenesi organizado. "Lisandra, que bom que chegou!" exclamou Gervásio, vindo ao seu encontro. Vestindo um terno que claramente não estava acostumado a usar, parecia simultaneamente orgulhoso e desconfortável. "Venha, quero apresentá-la a alguém." Seguindo através do labirinto de araras de roupas e mesas de maquiagem, Lisandra surpreendeu-se ao ver Dionísia Albuquerque, a diretora financeira da tecelagem Montserrat, conversando animadamente com uma jovem estilista. "Senhora Albuquerque", cumprimentou Gervásio. "Esta é Lisandra Menezes, a fotógrafa que mencionei." Dionísia virou-se e seu olhar registrou reconhecimento imediato, seguido de surpresa, e algo que poderia ser interpretado como alarme. "Já nos conhecemos", disse ela, recuperando-se rapidamente. "A senhora Menezes trabalhou brevemente conosco na tecelagem Montserrat." "Muito brevemente", enfatizou Lisandra, incapaz de esconder completamente a amargura em sua voz. Um momento de tensão pairou entre elas, até que Gervásio, percebendo o clima, interveio. "Lisandra é uma fotógrafa excepcional. Suas imagens da exposição no Centro Cultural foram um sucesso absoluto." "Não duvido", respondeu Dionísia, seu tom profissional retornando. "Na verdade, a tecelagem Montserrat está patrocinando este evento como parte de nossa nova política de valorização do artesanato tradicional." "Uma iniciativa do Sr. Montserrat, suponho?" perguntou Lisandra, sua curiosidade, superando momentaneamente o ressentimento. "Exatamente", confirmou Dionísia, estudando-a com renovado interesse. "Ele tem demonstrado particular fascínio pelo resgate de técnicas tradicionais de tecelagem e bordado recentemente." Antes que a conversa pudesse continuar, um burburinho percorreu o ambiente. Todas as cabeças viraram-se para a entrada dos bastidores, onde Tiago Montserrat acabava de chegar acompanhado por Galdino e mais 2 assistentes. Seu porte imponente, cabelos grisalhos e olhar penetrante eram exatamente como nas raras fotografias que apareciam em revistas de negócios, mas Lisandra imediatamente reconheceu como Evandro Castilho, o homem que comprara sua fotografia na exposição. "Ele raramente aparece em eventos públicos", sussurrou Gervásio, claramente impressionado. Lisandra sentiu seu coração acelerar. Por que o poderoso empresário havia usado um nome falso para comprar sua fotografia? E por que estava olhando diretamente para ela agora, com uma expressão que misturava ansiedade e esperança? "Senhor Montserrat", cumprimentou Dionísia, aproximando-se dele. "Que honra tê-lo conosco esta noite. Não perderia este evento por nada, Dionísia", respondeu ele, ainda olhando para Lisandra. "Vejo que nossa fotógrafa já chegou." "Nossa fotógrafa", repetiu Dionísia confusa. "Sim, eu pessoalmente solicitei que a senhora Menezes documentasse o evento", explicou Tiago, aproximando-se finalmente. "Suas fotografias capturam perfeitamente a essência do que buscamos com esta iniciativa." Lisandra sentiu-se presa em um turbilhão de emoções contraditórias: indignação por ter sido enganada, curiosidade sobre as verdadeiras intenções daquele homem, e um estranho sentimento de familiaridade que não conseguia explicar. "Senhor Montserrat", conseguiu dizer finalmente. "Ou devo chamá-lo de Senhor Castilho?" Um leve sorriso tocou os lábios de Tiago. "Peço desculpas pela pequena encenação. Às vezes, a única maneira de conhecer pessoas genuínas é temporariamente abandonar o peso do meu nome." "E por que o interesse em me conhecer?" perguntou Lisandra diretamente, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Tiago hesitou, como se ponderasse cuidadosamente suas próximas palavras. Seu olhar desviou-se momentaneamente para o broche em forma de pássaro que Lisandra usava, e uma sombra de emoção cruzou seu rosto. "Aquele broche", disse ele, sua voz quase um sussurro. "Onde o conseguiu?" "Foi um presente", respondeu Lisandra, instintivamente tocando a peça. "De uma amiga." Antes que Tiago pudesse responder, os organizadores do evento aproximaram-se, exigindo sua atenção
para os discursos de abertura. Com visível relutância, ele afastou-se, mas não sem antes dizer, em voz baixa, precisamos conversar, Sra. Menezes, após o evento, se possível. Durante as horas seguintes, Lisandra trabalhou mecanicamente fotografando o desfile, enquanto sua mente fervilhava de perguntas. A cada clique de sua câmera, sentia o olhar de Tiago Montserrat sobre si, como se tentasse decifrar um enigma oculto em sua existência. Foi durante um intervalo entre apresentações que Oriana ligou. A voz da idosa soava urgente. Lisandra, querida, encontrei algo que você precisa ver. Um álbum antigo, com fotografias da família Montserrat. Há uma em particular. Você é idêntica à Amália quando tinha sua idade. Um calafrio percorreu a espinha de Lisandra. Amália Montserrat era minha mãe, não era? Perguntou, embora já soubesse a resposta. O silêncio momentâneo de Oriana foi confirmação suficiente. Ela mudou o nome para Ofélia depois que deixou a família. Explicou finalmente a idosa. Acredito que temia que Tiago tentasse tirar você dela. O relacionamento deles havia se deteriorado tanto... E ele sabe disso? Perguntou Lisandra, observando. Tiago do outro lado do salão conversando com investidores. Suspeito que sim, ou pelo menos desconfia. O broche foi um teste. Ele tem um idêntico. Enquanto absorvia esta revelação, Lisandra viu Galdino aproximar-se rapidamente de Tiago, sussurrando algo em seu ouvido. O empresário imediatamente virou-se procurando-a entre a multidão. Seus olhares se encontraram através do salão repleto, que naquele momento, Lisandra soube que não poderia mais fugir da verdade. A limusine preta deslizava silenciosamente pelas ruas molhadas, pela chuva fina que caía sobre a cidade. No luxuoso interior do veículo, Lisandra e Tiago sentavam-se frente a frente, separados por décadas de segredos e mal-entendidos. Quando Galdino me mostrou seu portfólio, começou Tiago quebrando o pesado silêncio. Reconheci imediatamente os padrões de bordado. Era a assinatura de Amália, de sua mãe. Técnicas que nossa avó ensinou apenas a ela. Lisandra observava. A cidade passar pela janela tentando organizar o turbilhão de emoções que a consumia. Por que me demitiu então se suspeitava quem eu era? Foi um erro terrível, admitiu Tiago, sua voz carregada de arrependimento. Galdino achou que você poderia ser uma impostora tentando se infiltrar na empresa, usando técnicas similares às de Amália. O documento de demissão foi preparado antes mesmo que eu tivesse chance de verificar pessoalmente. E por isso se disfarçou como Evandro Castilho na exposição, para me testar. Tiago assentiu. Precisava ver você de perto, ouvir sua voz, observar seus gestos, e então vi o broche, o mesmo que dei a Amália no seu 18º aniversário. A limusine parou diante de um elegante edifício Art Deco no centro histórico da cidade. Sem trocarem mais palavras, ambos subiram até a cobertura onde um apartamento magnificamente decorado, com antiguidades e arte contemporânea, os aguardava. Meu refúgio urbano, explicou Tiago, servindo-lhes 2 taças de vinho tinto. A mansão, nas montanhas, tornou-se opressivamente solitária, com o passar dos anos. Dirigiram-se a uma ampla varanda com vista para o rio e os monumentos históricos iluminados da cidade. Ali, finalmente, protegidos de olhares curiosos e ouvidos indiscretos, puderam iniciar a conversa que ambos esperaram décadas para ter. Minha mãe raramente falava sobre a família, revelou Lisandra. Apenas mencionava que havia um desentendimento e que seu irmão, você, nunca aceitou seu casamento com meu pai. É uma versão simplificada, respondeu Tiago, seus olhos perdidos na paisagem noturna. A verdade é mais complexa. Eu não me opunha ao casamento de Amália com seu pai, porque o considerava inadequado por questões financeiras, como ela acreditava. Minha preocupação era mais grave. Que preocupação? Tiago respirou profundamente, antes de continuar. Heitor Cardoso era um homem brilhante, mas instável. Antes de conhecer Amália, ele havia sido internado 2 vezes por episódios severos de depressão. Tentei conversar com ela sobre isso, sugerindo que esperassem que conhecesse melhor sua condição antes de um comprometimento definitivo. E ela interpretou como interferência, como tentativa de controle, completou Lisandra, começando a entender.
Exatamente. Amália sempre foi apaixonada e impulsiva. Para ela, minha preocupação soava como julgamento, como se eu considerasse Heitor defeituoso. Tivemos uma discussão terrível. Palavras que nunca deveriam ser ditas foram trocadas. Ela partiu naquela mesma noite, deixando apenas uma carta, dizendo que começaria uma nova vida, longe da sombra opressora dos Montserrat. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Tiago, um homem que o mundo dos negócios conhecia como implacável e sempre controlado. Procurei por ela obsessivamente nos primeiros anos. Quando finalmente descobri que Heitor havia falecido em um acidente, intensifiquei as buscas. Mas era como se Amália, ou Ofélia, como descobri que se chamava agora, e você tivessem desaparecido completamente. Ela nunca soube que você a procurava, disse Lisandra suavemente. Acreditava sinceramente que você queria afastá-la de meu pai e depois de mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar dos cubos de gelo no copo de Tiago. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de emoção contida. Ela falava de mim, raramente e sempre com sentimentos mistos. Havia mágoa, mas também nostalgia. Próximo ao fim, quando a doença já a consumia, ela delirava às vezes chamando por você e por sua mãe. Um soluço escapou do peito de Tiago, o primeiro que se permitia em décadas. E eu nunca pude dizer adeus. Nunca pude dizer que a amava, apesar de tudo. Impulsivamente, Lisandra cobriu a mão de Tiago com a sua. O contato, o primeiro entre tio e sobrinha, pareceu romper uma barreira invisível entre eles. Ela me ensinou tudo sobre tecelagem e bordado. Disse Lisandra, um sorriso melancólico em seus lábios. Dizia que era nosso legado familiar, algo que ninguém poderia tirar de nós. Agora entendo do que falava. Tiago olhou para ela com uma intensidade nova. O legado dos Montserrat, o verdadeiro coração da empresa, antes que os relatórios financeiros e expansões globais tomassem precedência sobre a arte. É por isso que iniciou o projeto Raízes para retornar às origens. Sim, mas faltava algo essencial. Alguém que realmente entendesse a alma daquelas técnicas. Respondeu Tiago, um novo brilho em seus olhos. Até ver seu portfólio. E mesmo assim permitiu que me demitissem, observou Lisandra, ainda incapaz de abandonar completamente a mágoa. O maior erro da minha vida empresarial, admitiu Tiago. Um que pretendo corrigir se me der a chance. Do bolso interno de seu paletó, retirou um envelope lacrado e o entregou a Lisandra. Dentro, havia um contrato oferecendo-lhe a posição de diretora criativa da divisão Raízes da Tecelagem Montserrat, com salário e benefícios que excediam qualquer coisa que jamais sonhara. Não estou oferecendo isso porque você é minha sobrinha, esclareceu Tiago, vendo a hesitação em seu rosto. Estou oferecendo porque você é a única pessoa capaz de liderar este projeto da maneira que ele merece ser conduzido. O sangue dos Montserrat corre em suas veias, sim, mas mais importante, a visão artística de Amália vive através de você. Lisandra encarou o contrato sentindo o peso daquela decisão. Não era apenas uma oportunidade de carreira, era a chance de reconectar-se com um legado familiar que lhe fora negado. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Compreendo, respondeu Tiago sem pressionar. Há muito a processar. Enquanto Lisandra se preparava para partir, Tiago entregou-lhe um pequeno estojo de veludo. Isto pertenceu à sua avó e depois à sua mãe. Agora, por direito, é seu. Dentro do estojo, repousava um broche idêntico ao que Oriana lhe dera, mas em estado perfeito de conservação, um pássaro de asas abertas meticulosamente trabalhado em prata. 3 broches idênticos, explicou Tiago. Um para cada filho. O seu é o de Amália. O meu, disse, tocando o próprio peito onde o broche estava preso. Raramente deixa meu lado. E o terceiro? Perguntou Lisandra. Uma sombra cruzou o rosto de Tiago. Martim, nosso irmão mais novo, faleceu ainda jovem. Seu broche foi enterrado com ele. Ao deixar o apartamento de Tiago, Lisandra sentia-se simultaneamente exausta e eletrizada. Décadas de segredos familiares haviam sido revelados em uma única noite, alterando para sempre sua compreensão de quem era e de onde vinha.
O táxi que a levava de volta ao seu modesto apartamento parecia transportá-la entre dois mundos distintos, o passado que acabara de descobrir e o futuro que agora se abria diante dela, repleto de possibilidades e escolhas difíceis. 5 dias. Após o encontro com Tiago, Lisandra ainda não assinara o contrato. O documento permanecia sobre sua mesa, ao lado das fotografias de sua mãe e do estojo contendo o broche original dos Montserrat. Sua rotina havia sido preenchida com longas caminhadas pela cidade, horas fotografando detalhes que antes passariam despercebidos, e conversas profundas com Oriana, que finalmente revelara tudo o que sabia sobre a família Montserrat. Ela te amava demais para compartilhar a verdade, explicou a idosa servindo chá em xícaras de porcelana. Amália, ou Ofélia, como aprendi a chamá-la, temia que Tiago usasse seu poder e influência para tirá-la de você. Era um temor infundado, perguntou Lisandra, passando os dedos pelo contrato ainda não assinado. Talvez sim, talvez não. Tiago era diferente naquela época. Mais duro, mais controlador. A morte da mãe e o desaparecimento da irmã o transformaram em um homem solitário e, por vezes, amargo. E agora você acha que posso confiar nele? Oriana considerou a pergunta seus olhos sábios, estudando Lisandra com atenção. Acredito que ele genuinamente deseja reconectar-se com o único elo familiar que lhe resta. Mas Tiago Montserrat construiu um império sendo implacável. Velhos hábitos são difíceis de abandonar. A conversa foi interrompida pela campainha. Era um mensageiro entregando um pacote da tecelagem Montserrat. Dentro, Lisandra encontrou um livro antigo encadernado em couro, o diário de Inés Montserrat, sua avó. Um bilhete acompanhava o volume Lisandra. Este diário pertenceu à sua avó. Encontrei-o após sua morte, mas nunca tive coragem de compartilhá-lo com Amália durante nosso período de conflito. Talvez ajude a preencher algumas lacunas em sua história familiar. Independentemente de sua decisão sobre o contrato, este pertence a você por direito. Tiago. Nas horas seguintes, Lisandra mergulhou nas páginas amareladas que revelavam a história da família através dos olhos da Inés. O diário começava nos anos 1950, quando os Montserrat eram apenas tecelões talentosos, lutando para sobreviver no pós-guerra, e terminava poucos dias antes de sua morte com uma entrada devastadora. Meu coração se parte ao ver meus filhos, separados pelo orgulho e incompreensão. Tiago, tão semelhante ao pai, na determinação incapaz de expressar seus temores, senão como ordens. Amália, apaixonada e livre, como sempre sonhei ser, mas impulsiva demais para enxergar preocupação, onde vê apenas controle. E meu pequeno Martim, perdido cedo demais para testemunhar a desintegração da família que tanto amava. Se pudesse ter um último desejo, seria ver meus filhos reunidos novamente e conhecer minha netinha, que dizem ter os olhos da avó. Lisandra fechou o diário, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A dolorosa ironia não lhe escapava, enquanto crescia sentindo-se órfã de família extensa. Um tio a procurava desesperadamente, impedido apenas por mal-entendidos e orgulho ferido. Naquela noite, tomou sua decisão. Na manhã seguinte, entrou no imponente edifício Artemis, com passos decididos muito diferentes da hesitação de seu primeiro dia. Ignorando os olhares surpresos da recepcionista e dos seguranças que a reconheceram, dirigiu-se diretamente ao elevador que a levaria ao escritório de Tiago. Galdino aguardava na antessala, sua expressão ilegível como sempre. Senhora Menezes, cumprimentou formalmente. O senhor Montserrat está em videoconferência com investidores internacionais. Pediu para não ser interrompido. Vou esperar, respondeu Lisandra, sentando-se graciosamente. Após quase 1 hora, as portas duplas do escritório de Tiago se abriram. Dionísia Albuquerque saiu primeiro, seguida por Eudóxia Vasconcelos. Ambas pararam abruptamente ao vela. Senhora Menezes, disse Dionísia, recuperando-se rapidamente. Que surpresa e agradável. Estou aqui para falar com meu tio, respondeu Lisandra, simplesmente observando a reação de choque das duas mulheres.
Antes que pudessem responder, Tiago apareceu à porta, seu rosto iluminando-se ao vela. Lisandra, por favor, entre. O escritório de Tiago ocupava todo o lado leste do último andar com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. A decoração, surpreendentemente, não era a ostentação corporativa que Lisandra esperava, mas um ambiente quase aconchegante com estantes de livros, tapeçarias antigas e, em um lugar de destaque, um retrato de Inés Montserrat. Leu o diário? Perguntou Tiago, indicando uma poltrona para que se sentasse. Cada palavra, respondeu Lisandra. Ela sonhava em me conhecer. Minha mãe nunca perdeu a esperança de ver a família reunida novamente, disse Tiago, sua voz suavizando-se. Ao falar da mãe. Um sonho que compartilhei silenciosamente por décadas. Lisandra retirou o contrato de sua bolsa e o colocou sobre a mesa de Tiago. Ao lado depositou seu próprio portfólio, contendo novos desenhos inspirados nas técnicas tradicionais que sua mãe lhe ensinara, mescladas com abordagens contemporâneas. Aceito a posição, declarou, mas com algumas condições. Tiago inclinou-se para a frente genuinamente interessado. Estou ouvindo. Primeiro, autonomia criativa total para a divisão Raízes. Quero recuperar as técnicas que estão se perdendo, trabalhar com artesãos locais, criar uma ponte entre tradição e inovação. Concedido, assentiu Tiago sem hesitação. Segundo, quero estabelecer um programa de bolsas para jovens talentos de comunidades tradicionais. Pessoas como minha mãe e eu que têm o conhecimento, mas não o acesso às oportunidades. Um sorriso orgulhoso tocou os lábios de Tiago. Parece que o espírito empresarial dos Montserrat corre em suas veias, afinal. Concordo plenamente. E por último, continuou Lisandra, sua voz tornando-se mais suave, gostaria de conhecer mais sobre minha família. Não apenas os Montserrat como empresa, mas como pessoas. Histórias que não estão no diário de minha avó. A expressão de Tiago se transformou uma vulnerabilidade rara, cruzando seu rosto usualmente composto. É o que mais desejo compartilhar com você. Com essas palavras, Lisandra assinou o contrato oficializando não apenas uma nova posição profissional, mas também um retorno às suas origens. O que nenhum dos dois percebeu foi a expressão sombria de Galdino observando a cena através da porta entreaberta. O assistente afastou-se silenciosamente, dirigindo-se ao escritório de Dionísia. Está feito, informou secamente. Ela aceitou. Dionísia suspirou, recostando-se em sua cadeira. Isso complica nossos planos. Com Lisandra assumindo, a divisão Raízes Tiago certamente a manterá próxima. Qualquer movimentação suspeita será notada, sem mencionar que, como parente direta, ela potencialmente tem direito a uma parte significativa das ações da empresa, acrescentou Galdino. Se Tiago decidir reconhecê-la oficialmente como herdeira, o que ele certamente fará, interrompeu. Eudóxia, que acabara de entrar na sala. Vi como ele olha para ela, como se tivesse encontrado um tesouro perdido. Precisamos agir antes que formalize qualquer alteração no testamento ou na estrutura acionária. Os três trocaram olhares carregados de significado, uma conspiração silenciosa, formando-se entre pessoas que dedicaram décadas a ascender na hierarquia da tecelagem Montserrat, e não permitiriam que uma recém-chegada ameaçasse suas posições, duramente conquistadas. Os 3 meses seguintes foram os mais transformadores na vida de Lisandra. Instalada em um amplo escritório no 4º andar da tecelagem Montserrat, ela mergulhou completamente na revitalização da divisão Raízes, reunindo artesãos tradicionais, pesquisando técnicas quase esquecidas e desenvolvendo uma linha que harmonizava o antigo e o contemporâneo. Sua relação com Tiago também floresceu. Jantares semanais tornaram-se um ritual em que compartilhavam não apenas planos de negócios, mas também memórias familiares, preenchendo gradualmente as lacunas de décadas de separação. Sua mãe tinha esse mesmo olhar quando estava concentrada, comentou Tiago certa noite, observando Lisandra trabalhar em um bordado intrincado enquanto conversavam, como se o mundo exterior simplesmente desaparecesse. Lisandra sorriu sem desviar os olhos do trabalho. Ela costumava dizer que o tecido falava com seus dedos
contando histórias que só podiam ser ouvidas através do toque. Inés dizia o mesmo, respondeu Tiago, seus olhos momentaneamente distantes. Antes da industrialização, antes dos relatórios trimestrais e estratégias de expansão global, era assim que os Montserrat criavam, com um coração e mãos, não com planilhas e projeções. Foi nesse clima de redescoberta que a primeira grande apresentação da divisão Raízes foi agendada um desfile exclusivo para a imprensa especializada e compradores internacionais, apresentando a nova linha Memória Têxtil, inteiramente concebida sob a direção de Lisandra. A manhã do evento, porém, trouxe uma descoberta perturbadora. Ao chegar mais cedo para verificar os últimos detalhes, Lisandra encontrou seu escritório revirado. Arquivos digitais haviam sido acessados, amostras de tecido desarrumadas. E mais alarmante, seus cadernos de esboços originais, contendo detalhes exclusivos sobre técnicas de tingimento natural desenvolvidas em parceria com artesãos locais, haviam desaparecido. Precisamos adiar o desfile, insistiu Lisandra quando Tiago chegou respondendo ao seu chamado urgente. Alguém teve acesso aos nossos designs exclusivos? Se aparecerem em outra coleção antes de nossa apresentação? Impossível adiar, interrompeu Dionísia, que entrara logo atrás de Tiago. Temos compradores voando de 3 continentes diferentes. O custo financeiro e reputacional seria devastador. Mais devastador seria apresentar uma coleção que pode já estar comprometida, rebateu Lisandra sem intimidar-se. Concordo com Lisandra, decidiu Tiago após um momento de reflexão. A integridade criativa é o coração da tecelagem Montserrat. A expressão de Dionísia endureceu. Com todo respeito, senhor Montserrat, sua sobrinha ainda não compreende completamente as implicações comerciais de decisões como esta. Adiar agora seria admitir fraqueza perante o mercado. Um silêncio tenso preencheu a sala, enquanto Tiago considerava os argumentos. Finalmente virou-se para Galdino, que permanecera silenciosamente perto da porta. Investigue imediatamente quem teve acesso a este andar nas últimas 48 horas. Quero relatórios de segurança, registros de entrada, tudo, ordenou antes de voltar-se. Para Lisandra. Quanto tempo precisaria para adaptar a coleção para criar variações suficientes que a tornem distintamente diferente de qualquer cópia potencial? Lisandra ponderou rapidamente. Com a equipe inteira trabalhando sem parar, talvez 72 horas. Então temos nossa solução, declarou Tiago. O desfile será adiado em apenas 3 dias. Dionísia encarregue-se de notificar os convidados. A justificativa oficial será aprimoramentos de última hora. Quando todos saíram, Lisandra permitiu-se um momento de desânimo. 3 dias para, essencialmente, recriar uma coleção inteira parecia uma tarefa impossível, mesmo com a dedicada equipe que reunira. Sei o que está pensando, disse Tiago, que permanecera para trás. Parece impossível. É impossível, respondeu Lisandra sinceramente. Levamos meses desenvolvendo aquelas técnicas de tingimento. Tiago sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Nada é impossível para um Montserrat acuado. Venha comigo. Conduziu-a até o subsolo do edifício, uma área à qual Lisandra nunca tivera acesso. Usando um cartão magnético especial, abriu uma porta maciça que revelou um amplo espaço que parecia congelado no tempo, um ateliê tradicional de tecelagem, com teares manuais antigos, armários com fios naturais e, mais surpreendente, cadernos de anotações datados de décadas atrás. O coração original da tecelagem Montserrat, apresentou Tiago com reverência. Preservado exatamente como era nos dias de meus pais. Pouquíssimas pessoas conhecem sua existência. Lisandra percorreu o espaço em silêncio reverente, seus dedos tocando delicadamente os teares antigos, sentindo a conexão com gerações de tecelões que vieram antes dela. E isso, continuou Tiago, abrindo um armário embutido na parede, é o verdadeiro tesouro. O armário continha dezenas de cadernos de anotações, todos meticulosamente organizados e datados. Os diários técnicos de Inés Montserrat, explicou ele, retirando um volume particularmente gasto. 50 anos de experimentação com tingimentos naturais, técnicas de tecelagem e padrões exclusivos. Conhecimento que nunca digitalizamos,
Nunca compartilhamos além da família. Lisandra pegou o caderno com mãos trêmulas, abrindo-o para encontrar páginas repletas de anotações precisas, amostras de tecido cuidadosamente coladas e fórmulas detalhadas para criar cores específicas a partir de materiais naturais. Esta é sua herança, Lisandra, disse Tiago suavemente. E agora também sua solução. Nas 72 horas seguintes, Lisandra e sua equipe trabalharam incansavelmente no ateliê subterrâneo, utilizando as técnicas documentadas por Inés para criar uma coleção inteiramente nova, mais autêntica e inovadora que a original. O conhecimento ancestral, combinado com a visão contemporânea de Lisandra, produziu peças de uma beleza e originalidade incomparáveis. Quando Galdino finalmente apresentou o relatório de segurança, a suspeita inicial de Lisandra confirmou-se. Alguém dentro da empresa havia facilitado o acesso ao seu escritório durante a noite. As câmeras de segurança convenientemente haviam sofrido uma falha técnica, precisamente durante o período em questão. Alguém não quer que a divisão Raízes tenha sucesso, concluiu Lisandra, exausta, mas determinada, enquanto finalizavam os preparativos para o desfile agora remarcado. Ou não quer que você tenha sucesso, corrigiu Tiago, seu semblante grave. O que me preocupa ainda mais. Na véspera do desfile, enquanto verificavam os últimos detalhes no local do evento, Lisandra recebeu uma ligação alarmante de Oriana. Alguém esteve no meu apartamento, informou a idosa, sua voz tremendo ligeiramente. Nada foi levado, mas meus álbuns antigos foram claramente examinados, os que continham fotografias da família Montserrat. Um calafrio percorreu a espinha de Lisandra. Não era apenas espionagem industrial. Alguém estava investigando profundamente sua conexão com os Montserrat. Naquela noite, ao retornar ao pequeno apartamento que ainda mantinha, apesar das insistências de Tiago para que se mudasse para algo mais seguro, Lisandra encontrou um envelope deslizado por baixo de sua porta. Dentro, uma única fotografia antiga. Amália, Ofélia grávida, sorrindo ao lado de Heitor. No verso, uma mensagem inquietante escrita em caligrafia elegante. Nem todos os segredos familiares foram revelados. Pergunte ao seu tio sobre a morte de seu pai. O Grand Palais brilhava sob luzes estrategicamente posicionadas, transformando o espaço histórico em um cenário onírico para o desfile da coleção Memória Têxtil. Fileiras de cadeiras forradas em veludo bordô aguardavam a elite da moda internacional, compradores poderosos e jornalistas influentes. Nos bastidores, modelos eram preparados enquanto a equipe técnica finalizava os últimos ajustes de iluminação e som. Lisandra, elegante, em um vestido estruturado que ela mesma desenhara, utilizando técnicas de bordado documentadas nos cadernos de sua avó, supervisionava cada detalhe com precisão meticulosa. Exteriormente exibia a calma profissional esperada de uma diretora criativa em um evento crucial. Interiormente, seu coração batia acelerado, dividido entre a ansiedade natural pelo desfile e a perturbadora mensagem recebida na noite anterior. Está tudo perfeito, comentou Tiago, aproximando-se. Você realizou o impossível em apenas 3 dias. Lisandra forçou um sorriso incapaz de confrontá-lo naquele momento sobre a insinuação contida na fotografia. Este não era o lugar nem a hora. O sucesso da coleção Raízes significava mais que sua satisfação pessoal. Representava o trabalho árduo de dezenas de artesãos tradicionais que confiaram nela, alguns compartilhando técnicas familiares guardadas por gerações. A imprensa está especialmente interessada na técnica de tingimento com pigmentos naturais, continuou Tiago, consultando seu tablet. Já temos solicitações de entrevistas de revistas especializadas de 5 países diferentes. Técnicas que quase foram perdidas, respondeu Lisandra, tentando manter o foco no presente. Conseguimos recriar cores que não se viam em tecidos comerciais há décadas. O burburinho nos bastidores aumentou repentinamente. Dionísia atravessou o espaço com passos rápidos, seu rosto usualmente composto agora marcado por apreensão genuína. Temos um problema, anunciou sem preâmbulos. A Têxtil Meridiano acaba de iniciar um desfile surpresa do outro lado da cidade. Estão apresentando uma coleção chamada Raízes Ancestrais, que, segundo relatos iniciais, contém elementos suspeitamente similares aos nossos designs originais.
Impossível, respondeu Tiago, sua voz perigosamente calma. Mesmo com os designs roubados, eles não teriam tempo para produzir uma coleção completa em apenas 4 dias. A menos que tivessem acesso aos designs há muito mais tempo, sugeriu Lisandra, uma suspeita crescendo em sua mente. Alguém de dentro fornecendo informações progressivamente, não apenas nos últimos dias. Os olhos de Tiago escureceram com compreensão. Um informante interno trabalhando para a concorrência. Precisamos adiar novamente, insistiu Dionísia. Não podemos arriscar parecer imitadores quando fomos nós os copiados. Não, respondeu Lisandra com firmeza surpreendente. Eles podem ter tido acesso aos designs originais, mas o que apresentaremos hoje é completamente diferente. Baseado em técnicas que nenhum concorrente poderia replicar sem acesso aos cadernos de Inés. Tiago estudou o rosto da sobrinha por um longo momento, então assentiu decisivamente. Lisandra está certa. Prosseguiremos conforme planejado. Quando Dionísia afastou-se para coordenar a resposta da assessoria de imprensa à situação, Tiago segurou suavemente o braço de Lisandra. Há algo mais perturbando você, afirmou, não perguntou. Algo além deste contratempo. Lisandra. Hesitou então, retirou a fotografia dobrada de seu bolso, entregando-a a Tiago. Observou atentamente sua reação, o reconhecimento imediato seguido por uma palidez que confirmava suas piores suspeitas. De onde veio isso? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Foi deixada sob minha porta ontem à noite, respondeu Lisandra, junto com uma mensagem sugerindo que você sabe mais sobre a morte de meu pai do que revelou. A expressão de Tiago transformou-se em algo próximo ao horror. Lisandra, eu. Foram interrompidos pelo anúncio de que o desfile iniciaria em 5 minutos. Tiago guardou a fotografia cuidadosamente no bolso interno de seu paletó. Precisamos conversar sobre isso, disse com gravidade. Mas primeiro temos um desfile para apresentar. Uma coisa de cada vez. Lisandra assentiu rigidamente, forçando-se a refocar no evento iminente. O mistério sobre seu pai teria que esperar mais algumas horas. O desfile foi triunfal. A originalidade das peças, a autenticidade das técnicas ressuscitadas e a modernidade da visão criaram um contraste marcante com qualquer coisa que a concorrência pudesse apresentar. A explosão de cores naturais vibrantes, os padrões intrincados que contavam histórias visuais e a qualidade artesanal impecável conquistaram até os críticos mais severos. Durante os aplausos finais, quando Lisandra veio à passarela receber o reconhecimento, Tiago juntou-se a ela segurando sua mão em um gesto público de apoio familiar e profissional. No centro da passarela, sob luzes ofuscantes e diante da elite mundial da moda, ele sussurrou em seu ouvido: Estou tão orgulhoso de você quanto estaria de Amália. Você é verdadeiramente uma Montserrat. A comoção que suas palavras provocaram foi momentaneamente superada quando Lisandra notou na primeira fila uma figura familiar observando-a intensamente, Eudóxia Vasconcelos, que teoricamente deveria estar supervisionando a produção final das peças apresentadas. Em vez disso, estava ali trocando olhares significativos com Galdino, posicionado discretamente próximo à saída. Horas mais tarde, após infinitas entrevistas, cumprimentos e negociações preliminares com compradores internacionais, Lisandra finalmente encontrou-se a sós com Tiago no carro que os levava de volta ao edifício Ártemis. O momento para a verdade havia chegado. Meu pai não morreu em um acidente comum, não é? Perguntou diretamente sem preâmbulos. Tiago observou a cidade noturna passando pela janela, como se buscasse coragem nas luzes distantes. Não, respondeu finalmente. O carro de Heitor foi sabotado. A investigação policial concluiu que os freios foram adulterados intencionalmente. Por quem? Embora suspeitasse da resposta, Lisandra precisava ouvir a confirmação. As suspeitas iniciais recaíram sobre mim, continuou Tiago, sua voz carregada de antiga dor. Eu tinha motivo. Nossa briga pública sobre Amália era conhecida e recursos para contratar alguém. Fui investigado, mas nunca acusado formalmente por falta de provas. E você? Lisandra não conseguiu completar a pergunta. Não,
respondeu Tiago firmemente, virando-se para encará-la. Jamais faria algo assim, Lisandra. Amália era minha irmã. Apesar de nossas diferenças, eu a amava. Nunca causaria tal dor a ela ou a uma criança inocente. Então quem? Insistiu Lisandra, estudando cada nuance da expressão do tio. A polícia nunca identificou o responsável, respondeu Tiago. Mas sempre suspeitei de Humberto Vasconcelos. Vasconcelos como? Eudóxia Vasconcelos. Seu pai, confirmou Tiago. Humberto era meu sócio nos primeiros anos de expansão da tecelagem Montserrat. Um homem ambicioso, calculista, que via meu apego à família como fraqueza. E qual seria seu motivo para querer meu pai morto? Tiago suspirou profundamente, antes de revelar a peça final do quebra-cabeça. Heitor descobriu algo comprometedor sobre os negócios de Humberto. Transações ilegais, desvio de fundos. Ameaçou expor tudo a mim e às autoridades. E você nunca denunciou suas suspeitas. Sem provas concretas, seria minha palavra contra a dele. E depois, Humberto morreu de ataque cardíaco poucos anos depois, levando seus segredos para o túmulo. Lisandra processou a informação lentamente, conectando os pontos. E agora sua filha Eudóxia ocupa uma posição de poder na empresa. Sim, sempre a mantive por perto observando-a. Nunca confiei completamente, mas tampouco podia acusá-la dos pecados do pai. O silêncio preencheu o carro enquanto Lisandra absorvia as implicações daquelas revelações. A ideia de que a mulher que supervisionara seu departamento poderia ser filha do homem potencialmente responsável pela morte de seu pai era perturbadora demais para processar completamente. Quem enviou a fotografia então? Perguntou finalmente. Quem mais conhece essa história? Pouquíssimas pessoas, respondeu Tiago, seu semblante grave. O que significa que alguém está deliberadamente tentando semear discórdia entre nós, Lisandra. Alguém que se sente ameaçado por nossa reunião. O carro parou diante do edifício Artemis, suas luzes ainda acesas, apesar da hora tardia. Funcionários comemoravam o sucesso do desfile, ignorantes das correntes subterrâneas de conspirações e segredos familiares que fluíam sob a superfície resplandecente da tecelagem Montserrat. Não confie em ninguém além de mim, alertou Tiago, segurando a mão de Lisandra antes que saíssem do veículo. Nem mesmo em Galdino, especialmente depois do que vimos hoje. Lisandra assentiu, reconhecendo que havia entrado em águas muito mais profundas e perigosas do que imaginara. O que começara como uma jornada de redescobertas familiares transformara-se em algo mais sombrio e potencialmente perigoso. E ainda assim, apesar de tudo, sentia-se estranhamente mais forte. Como se finalmente conhecer a verdade, por mais perturbadora que fosse, a tivesse libertado de um fardo que nem sabia carregar. As semanas seguintes ao desfile foram marcadas por um aparente triunfo público e uma crescente tensão privada. A coleção Memória Têxtil tornara-se um fenômeno no mundo da moda, com pedidos internacionais superando todas as projeções. Mídias especializadas proclamavam o renascimento da tecelagem Montserrat e o retorno às raízes sob a direção criativa de Lisandra. Externamente, a empresa irradiava sucesso e inovação. Internamente, uma guerra silenciosa se desenrolava. Após cuidadosa investigação interna coordenada pessoalmente por Tiago, com a ajuda de especialistas externos em segurança digital, confirmou-se o que Lisandra suspeitava: informações confidenciais sobre designs em desenvolvimento haviam sido sistematicamente compartilhadas com a Têxtil Meridiano por mais de 6 meses. O rastro digital, habilmente camuflado, mas não completamente invisível para investigadores especializados, apontava para o computador de Eudóxia Vasconcelos. Numa ensolarada manhã de terça-feira, Tiago convocou uma reunião extraordinária do Conselho Diretor. Presentes estavam Dionísia Albuquerque, Eudóxia Vasconcelos, Galdino Pinheiro e, para surpresa de muitos, Lisandra. Senhoras e senhores, começou Tiago, sua voz calma, mas autoritária. Convoquei esta reunião para anunciar mudanças significativas na estrutura corporativa da tecelagem Montserrat. Eudóxia e Dionísia trocaram olhares rápidos e apreensivos. Primeiro, continuou ele, após o extraordinário sucesso da divisão Raízes, decidimos expandir significativamente seu escopo e orçamento.
A partir de hoje, esta divisão será elevada ao status de unidade de negócios independente, com Lisandra Menezes como sua diretora executiva, reportando-se diretamente a mim. A expressão no rosto de Eudóxia endureceu visivelmente. Dionísia manteve sua compostura profissional, embora seus dedos tamborilassem levemente sobre a mesa em um gesto inconsciente de nervosismo. Segundo, prosseguiu Tiago, estou reorganizando nosso departamento de segurança da informação. Recentes incidentes demonstraram vulnerabilidades inaceitáveis em nossos protocolos. Seu olhar fixou-se momentaneamente em Eudóxia, que sustentou o contato visual com desafio silencioso. E, finalmente, Tiago fez uma pausa dramática. Estou formalizando oficialmente o status de Lisandra como membro da família Monserrat e, consequentemente, como herdeira legítima de participação acionária na empresa. Dionísia não conseguiu conter um pequeno arquejo de surpresa. Galdino permaneceu impassível como sempre, embora um observador atento pudesse notar o ligeiro empalidecimento de seu rosto. Senhor Monserrat, interveio Eudóxia, sua voz controlada. Apesar da evidente tensão, sem questionar suas decisões, o Conselho certamente apreciaria mais informações sobre esta revelação familiar bastante súbita. Não há nada de súbito nisso, senhora Vasconcelos, respondeu Tiago frigidamente. Lisandra é filha de minha irmã Amália, que, como alguns de vocês sabem, deixou a família décadas atrás e adotou o nome Ofélia Menezes. Tenho todos os documentos comprobatórios, incluindo testes de DNA, confirmando nosso parentesco. Entendo, respondeu Eudóxia, um sorriso tenso em seus lábios. Nesse caso, devo ser a primeira a dar as boas-vindas oficialmente à família Monserrat. Lisandra. Algo na formalidade artificial daquelas palavras fez Lisandra sentir um calafrio. Havia uma ameaça velada naquele tom, uma promessa não verbalizada de que a batalha estava longe de terminar. Após a reunião, enquanto todos se dispersavam, Dionísia aproximou-se discretamente de Lisandra no corredor. Uma palavra em particular, solicitou indicando seu escritório. Embora hesitante, Lisandra seguiu mantendo-se alerta conforme Tiago a aconselhara. O escritório de Dionísia, elegante, em tons de bordô e marfim, oferecia uma vista espetacular da cidade, embora ligeiramente menos impressionante que a de Tiago. Meus parabéns pela promoção e pelo reconhecimento familiar, começou Dionísia, servindo-se uma dose de água mineral. Ofereceria champanhe, mas talvez seja cedo demais para celebrações. O que quer dizer? Perguntou Lisandra diretamente. Apenas que o mundo corporativo é muito mais complexo do que possa parecer para alguém vindo do ambiente criativo, respondeu Dionísia, estudando Lisandra por cima do copo. Particularmente em uma empresa com a história da tecelagem Monserrat. Estou aprendendo rapidamente, assegurou Lisandra. Certamente está, mas há lições que nenhum manual corporativo ensina. Dionísia sentou-se indicando que Lisandra fizesse o mesmo, como, por exemplo, a importância de saber quem são seus verdadeiros aliados. E você está se oferecendo como uma? Perguntou Lisandra ceticamente. Um sorriso enigmático tocou os lábios de Dionísia. Digamos que tenho informações que podem ser valiosas para você. Sobre seu tio, sobre a verdadeira história entre ele e sua mãe. Já conheço essa história. Conhece a versão dele, corrigiu Dionísia suavemente. Mas e se houver mais? E se o envolvimento de Tiago na morte de seu pai for mais direto do que ele admite? Lisandra manteve-se impassível, embora seu coração acelerasse. Que provas você tem? Documentos, respondeu Dionísia vagamente. Conversas gravadas anos atrás. Evidências que Humberto Vasconcelos reuniu antes de sua morte. E por que me contaria isso agora? Porque acredito em justiça, declarou. Dionísia, sua expressão subitamente séria. E porque, ao contrário de alguns, reconheço seu valor para a empresa. Seu talento é inegável, Lisandra. Sob a liderança certa, você poderia transformar completamente a tecelagem Monserrat. Sob a liderança certa, repetiu Lisandra, captando a insinuação. Não a de Tiago. Digamos apenas que Tiago Monserrat talvez esteja ultrapassado. Sua visão para a empresa pertence a outra era.
O Conselho tem discutido há algum tempo a necessidade de transição para uma liderança mais moderna. E você seria essa liderança moderna. Dionísia inclinou-se levemente para a frente. Com seu apoio como representante legítima da família Montserrat, eu poderia implementar mudanças que beneficiariam a todos, incluindo você. Sua divisão Raízes receberia prioridade absoluta, recursos ilimitados. Em troca de meu apoio para depor meu próprio tio, concluiu Lisandra levantando-se. Uma proposta interessante, mas terei que declinar. Dionísia também se levantou sem demonstrar surpresa ou desapontamento. Pense bem, Lisandra. Há muito em jogo aqui, mais do que apenas sua carreira ou até mesmo sua recém-descoberta herança familiar. Está me ameaçando. Estou aconselhando, corrigiu Dionísia suavemente, como alguém que genuinamente admira seu trabalho e acredita em seu potencial. Pense na proposta. Converse comigo novamente quando estiver pronta. Enquanto deixava o escritório de Dionísia, Lisandra percebeu que a guerra interna na tecelagem Montserrat era ainda mais complexa do que imaginara. Não era apenas Eudóxia, possivelmente motivada por vingança pelo pai, mas também Dionísia, orquestrando sua própria tomada de poder. E ainda havia Galdino, o fiel assistente de Tiago, por décadas, cuja lealdade agora parecia questionável, após as evidências de sua possível cumplicidade no vazamento de informações. No centro desse redemoinho de ambições e conspirações, Lisandra sentia-se simultaneamente fortalecida e vulnerável. Por um lado, o reconhecimento oficial como herdeira Montserrat concedia-lhe poder institucional significativo. Por outro, tornava um alvo ainda maior para aqueles que viam na linhagem familiar o caminho mais direto para controlar a empresa. Ao retornar ao seu escritório, encontrou um pequeno pacote sobre sua mesa. Dentro, um broche antigo em forma de pássaro. Não o da família Montserrat, mas outro vagamente similar e claramente mais antigo. Junto um bilhete anônimo. Nem todos os pássaros da família Montserrat voam na mesma direção. Pergunte ao seu tio sobre o terceiro broche, o que não foi enterrado com Martim. O enigma deixou Lisandra profundamente perturbada. Segundo, Tiago, o terceiro broche, havia sido enterrado com o irmão mais novo Martim. Se isso não era verdade, o que mais em sua narrativa familiar poderia ser questionável. Mais importante, quem estava por trás desses misteriosos bilhetes e fotografias, metodicamente plantando sementes de dúvida sobre Tiago. A resposta suspeitava. Lisandra poderia determinar não apenas o futuro da tecelagem Montserrat, mas potencialmente sua própria segurança. O céu de outono estendia-se em tons alaranjados sobre o cemitério antigo, nos arredores da cidade. Lisandra caminhava lentamente entre sepulturas ornamentadas, algumas datando de mais de um século, até parar diante de uma particularmente bem cuidada com uma lápide de mármore italiano onde se lia Família Montserrat. Ali jaziam Inés e Eduardo Montserrat, os avós que nunca conhecera, e Martim, o tio falecido prematuramente. Uma foto em porcelana mostrava um jovem de rosto gentil e olhos sonhadores tão diferentes do olhar calculista e determinado de Tiago. Nos 3 meses desde sua designação oficial como herdeira, Montserrat, Lisandra dividira seu tempo entre consolidar a divisão Raízes, agora internacionalmente aclamada, e investigar discretamente as afirmações contraditórias sobre seu passado familiar. O último bilhete anônimo mencionando o terceiro broche a perturbara profundamente, porque alguém mentiria sobre algo aparentemente tão insignificante como o destino de uma joia familiar. Pensei que encontraria você aqui, disse uma voz familiar atrás dela. Oriana, apoiada em uma bengala que raramente usava, exceto em dias de caminhadas mais longas, aproximou-se lentamente. Apesar de seus mais de 80 anos, seus olhos permaneciam vivos e perspicazes. Como soube onde me encontrar? Perguntou Lisandra, genuinamente surpresa. Hoje é aniversário de morte de Martim, respondeu a idosa simplesmente. Imaginei que agora que conhece sua história familiar, viria prestar respeitos. Lisandra assentiu, observando as flores frescas já depositadas sobre o túmulo. Tiago esteve aqui mais cedo. Como tem sido? Perguntou Oriana delicadamente. A transição para sua nova vida, sua nova identidade.
Complexa, admitiu Lisandra com um sorriso cansado. Profissionalmente tudo que sonhei. Pessoalmente, confuso. Há tantas versões contraditórias da história da minha família Oriana. A idosa suspirou, sentando-se cuidadosamente em um banco próximo. Fui governanta da família Montserrat por décadas, Lisandra. Vi muito mais do que qualquer relatório corporativo ou documento oficial jamais registrou. Então me diga a verdade sobre o terceiro broche. Pediu Lisandra diretamente, retirando do bolso o bilhete anônimo recebido dias antes. Este não foi o primeiro aviso sugerindo que Tiago mente sobre aspectos da história familiar. Oriana examinou o bilhete, uma expressão complexa, cruzando seu rosto enrugado. O terceiro broche... Sim, essa é uma história que poucos conhecem. Tiago me disse que foi enterrado com Martim. Aí, em certo sentido, foi, respondeu Oriana enigmaticamente, mas não da maneira que você imagina. A idosa olhou ao redor para certificar-se de que estavam sozinhas antes de continuar. Martim Montserrat não morreu de causas naturais como a versão oficial sustenta. Ele tirou a própria vida. Lisandra sentiu um nó formar-se em sua garganta. Suicídio por quê? Martim era diferente dos outros Montserrat. Sensível artístico, com pouco interesse pelos negócios familiares. Enquanto Tiago dedicava-se à expansão da empresa e Amália perseguia sua paixão pelo design têxtil, Martim vagava entre interesses diversos, nunca encontrando seu lugar. Oriana fez uma pausa, como se organizando memórias dolorosas. Ele se apaixonou perdidamente por um jovem músico, Tadeu Silveira. Na época, tal relacionamento era ainda mais estigmatizado que hoje. Eduardo Montserrat, seu pai, reagiu com fúria quando descobriu. Proibiu o relacionamento, ameaçou deserdar Martim. Exigiu que se curasse daquilo que considerava uma doença. Lisandra ouvia atentamente, percebendo como essa história havia sido completamente apagada da narrativa familiar que Tiago compartilhara. A pressão tornou-se insuportável. Numa noite de inverno particularmente severa, Martim deixou uma carta de despedida e dirigiu até o penhasco nas montanhas. Antes de partir, entregou seu broche a Tadeu como símbolo do amor que a família tentara negar. E o que aconteceu com Tadeu? Desapareceu após o funeral, levando consigo o broche. A versão oficial tornou-se que a joia fora enterrada com Martim, uma maneira de evitar perguntas incômodas e preservar a imagem da família. E Tiago, ele também rejeitava Martim. Oriana balançou a cabeça. Não da mesma forma que o pai. Tiago estava dividido entre a lealdade às tradições familiares e o amor pelo irmão. Tentou mediar o conflito sem sucesso. Após a morte de Martim, Tiago mudou profundamente. Tornou-se mais fechado, mais controlador, como se tentasse evitar que qualquer outra tragédia atingisse a família. Por isso se opôs tão fortemente ao casamento de minha mãe com meu pai, concluiu Lisandra, começando a compreender. Não era apenas sobre a condição mental de Heitor, mas sobre o medo de perder outra pessoa que amava para uma escolha que considerava arriscada. Exatamente, confirmou Oriana. Tiago nunca superou completamente a culpa por não ter protegido Martim. Quando Amália também se afastou, algo se quebrou dentro dele. Dedicou-se obsessivamente aos negócios como se o sucesso empresarial pudesse compensar os fracassos familiares. Lisandra absorveu essa revelação em silêncio, observando as sombras alongarem-se sobre os túmulos enquanto o sol se punha. Finalmente algo clicou em sua mente. Esperes, Tadeu Silveira, o mesmo sobrenome de Eudóxia Vasconcelos de solteira. Ela era Eudóxia Silveira antes de se casar. Uma coincidência interessante não, comentou Oriana com um olhar significativo. Tadeu tinha uma irmã mais nova. Eudóxia é sobrinha de Tadeu, concluiu Lisandra, as peças finalmente se encaixando. Ela não está motivada apenas pela possível culpa de Tiago na morte de seu pai Humberto, mas por uma vingança familiar mais profunda, pela maneira como os Montserrat trataram seu tio e indiretamente causaram a morte de Martim. A vingança, querida, é frequentemente um prato que se serve através das gerações, disse Oriana tristemente, especialmente quando envolve orgulho familiar e fortunas. De volta ao edifício, Ártemis, naquela noite, Lisandra entrou no escritório de Tiago, sem anúncio prévio.
Encontrou-o contemplando a cidade através das amplas janelas, um copo de uísque intocado em sua mão. Você mentiu sobre Martim. Disse simplesmente sem acusação, na voz apenas constatação. Tiago não se virou, mas seus ombros tensos revelavam que ouvira perfeitamente. Quem lhe contou, Oriana? Sim, e também descobri que Eudóxia é sobrinha de Tadeu Silveira. Isso finalmente fez Tiago virar-se surpresa genuína em seu rosto. Como isso é impossível, verifiquei minuciosamente o histórico dela quando foi contratada. Ela provavelmente escondeu a conexão assim como escondeu seu envolvimento com a Têxtil Meridiano, respondeu Lisandra. E talvez seja ela quem tenha enviado os bilhetes misteriosos, tentando semear discórdia entre nós. Tiago assentiu lentamente, a peça final do quebra-cabeça encaixando-se. Para vingar seu tio e, por extensão, Martim. Por que não me contou a verdade sobre ele? Perguntou Lisandra suavemente. Tiago depositou o copo sobre a mesa e passou as mãos pelo rosto cansado. Como poderia? Já era difícil o suficiente explicar a ruptura com Amália, adicionar a história. De Martim, parecia cruel sobrecarregá-la com tanto sofrimento familiar de uma só vez. Não é crueldade compartilhar a verdade, Tiago. É respeito. Um longo silêncio estendeu-se entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade abaixo. Tem razão, admitiu ele finalmente. Passei tanto tempo tentando proteger o legado Montserrat que me esqueci de honrar honestamente aqueles que o construíram, com todas suas imperfeições, escolhas e dores. Tiago abriu uma gaveta de sua mesa e retirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Isto chegou pelo correio uma semana após a morte de Martim. Sem remetente, apenas meu. Nome. Dentro da caixa repousava uma carta amarelada e uma fotografia antiga, mostrando 3 jovens sorridentes, Amália, Tiago e Martim, cada um ostentando seu broche de pássaro. A carta era de Tadeu, não? Perguntou Lisandra. Sim. Explicando por que Martim havia lhe dado o broche, o significado que tinha para eles. Tiago respirou profundamente. Guardei-a todos esses anos incapaz de destruí-la, mas também de compartilhá-la. Outra falha minha. Não uma falha, corrigiu Lisandra gentilmente. Apenas o reflexo de uma dor que nunca teve chance de cicatrizar adequadamente. Naquele momento, algo mudou sutilmente entre eles. Uma nova compreensão mais profunda que o simples reconhecimento do parentesco. Era o entendimento de que ambos carregavam fragmentos da mesma história fragmentada, peças de um legado familiar, tanto glorioso quanto doloroso. O que faremos sobre Eudóxia? Perguntou Lisandra, retornando às questões práticas. Temos evidências suficientes de sua espionagem industrial para demiti-la, respondeu Tiago, mas talvez haja uma abordagem melhor. Na manhã seguinte, uma reunião extraordinária foi convocada. Presentes estavam Tiago, Lisandra, Eudóxia e, surpreendentemente, um homem idoso de aparência frágil, mas olhos vividamente alertas, Tadeu Silveira agora, com quase 80 anos. Senhor Silveira, cumprimentou Tiago formalmente e estendendo a mão. Agradeço por atender nosso convite com tão pouca antecedência. Tadeu hesitou momentaneamente antes de aceitar o cumprimento. Quando soube que era você quem me convocava, após tantas décadas, a curiosidade superou qualquer ressentimento. Eudóxia parecia em choque, olhando do tio para Tiago e Lisandra. O que significa isso? Significa minha querida sobrinha, respondeu Tadeu suavemente, que talvez seja a hora de encerrar ciclos de dor que se perpetuaram por tempo demais. Durante as 3 horas seguintes, verdades há muito suprimidas foram, finalmente expostas. Eudóxia admitiu seu papel na sabotagem industrial, motivada não apenas por ambição profissional, mas por um desejo profundo de vingar-se da família que, em sua percepção, destruíra seu tio e, por extensão, marcara sua própria família com dor e segredos. Tiago, por sua vez, fez algo que raramente fizera. Em toda sua vida pediu perdão. Não apenas a Tadeu pelo tratamento que a família Montserrat dispensara a Martim décadas antes, mas também a Eudóxia pela maneira como esse legado de dor atravessara gerações. O que aconteceu com Martim é uma das maiores vergonhas da nossa família, declarou Tiago.
Não por quem ele era ou a quem amava, mas pela nossa incapacidade de aceitá-lo plenamente. É uma falha que carrego comigo todos os dias. O momento mais surpreendente, porém, veio quando Tiago abriu uma gaveta e retirou um objeto familiar, o terceiro broche Montserrat, o pássaro de asas abertas em prata trabalhada. Tadeu me enviou isto anos após a morte de Martim, explicou Tiago, entregando o broche ao homem idoso. Guardei-o todos esses anos incapaz de me desfazer dele, mas também sem coragem de honrar adequadamente sua existência. Acredito que pertence legitimamente a você. Com mãos trêmulas pela idade e emoção, Tadeu aceitou o broche. Ele me pediu para devolvê-lo à família. Disse que, apesar de tudo, amava vocês e não queria romper completamente o círculo familiar. E quanto a mim? Perguntou Eudóxia, sua habitual compostura abalada pela intensidade emocional do momento. Certamente serei demitida, possivelmente processada. Lisandra interveio pela primeira vez. Tenho uma proposta alternativa. 2 semanas depois, a tecelagem Montserrat anunciou uma reestruturação corporativa significativa. A divisão Raízes, agora consolidada como unidade de negócios independente, sob liderança de Lisandra, expandiria seu escopo para incluir um programa de preservação de técnicas artesanais tradicionais em comunidades vulneráveis. Surpreendentemente para observadores externos, Eudóxia Vasconcelos foi designada para liderar este programa, reportando-se diretamente a Lisandra. Sua habilidade organizacional e conhecimento técnico seriam redirecionados para algo construtivo, transformando décadas de ressentimento em algo positivo. A verdadeira revolução, porém, foi o anúncio da criação da Fundação Martim Montserrat, dedicada a apoiar jovens artistas LGBTQ+, de comunidades desassistidas. O comunicado oficial mencionava abertamente pela primeira vez a história completa do jovem Montserrat, seu relacionamento com Tadeu e as circunstâncias trágicas de sua morte. Na solenidade de lançamento da fundação realizada no jardim da mansão Montserrat nas montanhas, reaberta após anos de isolamento, 3 broches idênticos em forma de pássaro ocupavam lugar de honra em uma vitrine especial, os de Tiago e Lisandra e o de Martim, temporariamente, cedido por Tadeu para a ocasião. Sob eles uma placa simples, com os versos que Martim havia escrito em sua última carta. Pássaros de uma mesma ninhada podem voar em direções diferentes, mas o céu que os acolhe é vasto o suficiente para todos os voos. Durante a recepção, enquanto observava Tiago conversar animadamente com Tadeu, uma reconciliação impensável meses antes, Lisandra sentiu uma presença a seu lado. Era Oriana, elegante em um vestido azul claro, sem sua bengala hoje. Sua mãe estaria orgulhosa, disse a idosa suavemente, não apenas pelo seu sucesso profissional, mas por ter conseguido o que 2 gerações de Montserrat falharam em alcançar: curar feridas familiares que pareciam permanentes. Não fiz isso sozinha, respondeu Lisandra, observando o grupo diverso que preenchia o jardim executivos da empresa Artesãos Locais Jornalistas e o pequeno grupo de jovens artistas que seriam os primeiros beneficiários da fundação. Talvez o tempo também tenha ajudado. O tempo apenas cria distância, querida. São as pessoas que decidem se usarão essa distância para esquecer ou para ganhar perspectiva. Dionísia Albuquerque aproximou-se delas notavelmente menos imponente que em seu ambiente corporativo habitual. Após a exposição das maquinações de Eudóxia, Dionísia rapidamente distanciara-se de qualquer associação com o complô, reposicionando-se como aliada leal da nova visão Montserrat. Um movimento calculado, certamente. Mas Lisandra aprendera que no mundo empresarial até pragmatismos oportunos podiam ser úteis quando canalizados corretamente. O primeiro lote da coleção Memória Têxtil esgotou em 48 horas, informou Dionísia. Os varejistas internacionais estão implorando por mais, e as pré-encomendas para a nova linha Martim já ultrapassam nossas projeções mais otimistas. Boas notícias, respondeu Lisandra, especialmente porque 30% dos lucros dessa linha financiarão as bolsas da fundação. Tiago juntou-se a elas trazendo Tadeu.
O contraste entre os dois homens era marcante. Tiago, imponente mesmo aos 60 anos, com sua postura ereta e cabelos grisalhos perfeitamente aparados. Tadeu, frágil, fisicamente, mas com uma serenidade luminosa em seu olhar. Lisandra, chamou Tiago. O senhor Silveira trouxe algo para você. Tadeu estendeu um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Encontrei isto entre os pertences de Martim que guardei todos esses anos. Acredito que deveria pertencer a você. Agora. Dentro do pacote havia um pequeno caderno encadernado em couro, suas páginas amareladas pelo tempo. Desenhos delicados preenchiam cada folha. Padrões intrincados para bordados e tecelagem alguns surpreendentemente similares aos que Lisandra criara instintivamente ao longo dos anos. Martim compartilhava o talento artístico de Amália, explicou Tadeu. Esses eram seus projetos pessoais nunca compartilhados com a empresa. Dizia que algum dia seriam a base para sua própria coleção. São extraordinários, murmurou Lisandra folheando as páginas com reverência. Diferentes trajetórias, mesmo talento, observou Tiago suavemente. Os genes Montserrat encontram seu caminho aparentemente. Enquanto o sol se punha sobre a propriedade lançando sombras alongadas pelo jardim, agora preenchido com música e conversas, Lisandra contemplou a jornada notável dos últimos meses. De uma demissão humilhante a uma redescoberta transformadora de suas origens familiares de Bidi. Artista solitária lutando pelo reconhecimento, a diretora executiva e herdeira legítima de um império têxtil. Mais importante, porém, era a transformação interior. A jovem que vivia nas sombras de um passado desconhecido, agora caminhava confiante sob a luz de uma verdade completa. Com todas suas alegrias e dores, glórias e vergonhas. O quebra-cabeça, de sua identidade antes com peças faltantes, agora estava completo, revelando um quadro muito mais rico e complexo do que jamais imaginara. Naquela noite, usando o broche de sua mãe e inspirada pelos desenhos de Martim, Lisandra começou a esboçar sua próxima coleção. Seria dedicada aos 3 irmãos Montserrat e Tiago, com sua determinação inabalável, Amália com sua paixão rebelde e Martim com sua sensibilidade visionária. 3 pássaros diferentes, voando em direções distintas, mas conectados por laços, invisíveis e perenes, assim como as gerações da família continuariam entrelaçadas através do tempo em padrões tão complexos e belos quanto as mais finas tapeçarias. Ao amanhecer, quando Tiago chegou para sua nova rotina de café da manhã compartilhado, encontrou o estúdio de Lisandra, repleto de esboços promissores e um novo padrão já tomando forma no tear. 3 pássaros voando em formação contra um céu texturizado em tons de azul e dourado. Não idênticos, mas harmoniosamente complementares. É perfeito, disse ele, simplesmente reconhecendo tanto o simbolismo quanto a beleza técnica do trabalho. Não, corrigiu Lisandra com um sorriso. É real. E isso o torna infinitamente mais valioso que a perfeição.